Então, em 1937, a gente tem aí o Grande Terror, né, que é um termo cunhado por Robert Conquest, que é aceito por historiadores que são críticos do professor Conquest, quanto aqueles que são a favor, né? Porque resume bem o que aconteceu, né? Porque o consenso acadêmico, isso é um consenso acadêmico não só ocidental quanto russo, né? Qualquer historiador que discorde disso, na verdade, eu poderia dizer que apenas um historiador não, uma figura citada por apologistas comunistas é que discorda desse tal processo de Moscou, né? Os show trials, os julgamentos de fachada que culminaram no Grande Terror, que é um tal de Grover Furr. O cara você vê que o comunista tem tanta dificuldade para sustentar as suas teses que eles precisam usar um professor de literatura inglesa para falar da União Soviética. Esse Grover Furr é um professor de literatura inglesa, não é um especialista soviético, não tem formação soviética, mas ele é o único, até onde eu sei, que diz que... E é algo tão bizarro, galera, que ele diz com todas as letras: eu não encontrei nas minhas pesquisas um único crime de Stalin que seja. Um único. Ele diz exatamente isso no livro dele, tentando refutar o professor Stephen Kotkin, que é... Como é que é? Stalin esperando pela mentira, uma coisa assim, tentando dizer que o livro do professor Stephen Kotkin, que é um colosso, 3 livros, os 2 primeiros volumes já foram lançados. Aliás, já fica a dica aqui para a editora Caravelas. Não sei se já tem alguém sondando, mas Stephen Kotkin é sucesso completo. Não só de vendas, quanto de sucesso acadêmico, né? Cada volume até o momento, o 1 e o 2, são mais de 1000 páginas, 1000 e poucas páginas. E tem o terceiro ainda que ele está produzindo, né? Então, editora Caravelas, fica de olho aí em ver se vocês pegam essa pepita aí, né? E aí, então, nós chegamos nesse processo. Ele é o único que, esse tal de Grover Furr, é o único que diz que isso não aconteceu, é mentira. Ou que aconteceu, os poucos que aconteceram, era para limpar o Partido Comunista de nazistas, da extrema-direita que estava surgindo, porque Hitler estava aparecendo. Hitler estava surgindo, logo a União Soviética, a gente está falando de 1937. Logo, a União Soviética não tinha outra alternativa a não ser expurgar o partido mesmo, era uma questão de vida ou morte. Vamos lembrar que existem relatos soviéticos, o professor Davis e Whitcroft dizem isso nos seus arquivos, no seu livro, por exemplo, citando arquivos, que desde o início das coletivizações, do processo de coletivização, coisa que aconteceu no final dos anos 20, cerca de outubro de 1928, foi o momento em que começou a primeira coletivização, né? Primeiro plano quinquenal. Já diziam que Hitler estava surgindo ali, que a gente precisa fazer alguma coisa. Em 1928, meu Deus do céu. Quem era Hitler em 1928? Chegou em 1930, a fome acontecendo. A fome está acontecendo, ou essa industrialização forçada está acontecendo, porque os nazistas estão surgindo. Hitler surge em 33. A fome começa em 31. Então, que lógica existe em qualquer argumento para se defender essas atrocidades? Simplesmente nenhuma. Ou o comunista tem o dom de prever o futuro, né? Que ninguém... Porque quando você olha em retrospecto é fácil, né? Você olha em retrospecto. Bom, Hitler surgiu em 33. Logo, as ações de Stalin são justificadas porque Hitler surgiu em 33. Mas olhar em retrospecto é um dos piores anacronismos que existem no mundo, em qualquer historiografia, qualquer estudo historiográfico, porque a gente tem que olhar pelos olhos da época. E, na época, não havia sinal de que Hitler ia conseguir subir ao poder em qualquer medida, muito menos ganhar apoio popular para fazer qualquer tipo de ataque à União Soviética. Então, não se sustenta à luz das evidências, né? E aí, então, os processos de Moscou, né, que você mencionou, Marcelo, foi uma catástrofe em todas as medidas, porque, diferente da fome, que não foi causada intencionalmente, e aí a gente precisa fazer um paralelo que eu sempre gosto de fazer. A fome não foi Stalin e a sua corja sentando numa mesa dentro do Kremlin e dizendo assim: pessoal, o que a gente pode fazer para matar os ucranianos? Aí alguém levanta e diz assim: vamos criar uma fome?
Ah, legal, gostei, todo mundo concorda? Quem levanta a mão e todo mundo concorda? Sim, todo mundo concorda. Maravilha, vamos criar uma fome então aqui para matar ucranianos. Esse é o espantalho que comunistas usam para dizer que o Holodomor não aconteceu, que a fome soviética não aconteceu em relação à culpa do Partido Comunista. Então, não entrem nessa história de que houve um planejamento para matar ucranianos. Não houve esse planejamento. O que é consenso acadêmico ocidental, e inclusive russo, é que as políticas brutais e agressivas do regime soviético causaram a fome. A fome não foi um processo, essa fome, como a gente conhece, não foi um processo natural. Não foi o clima que causou a fome. Virtualmente nenhum historiador especialista soviético, seja ocidental ou russo, defende isso. A gente basicamente pode citar um ocidental, que eu acho que é literalmente o único de tantos milhares de especialistas sovietólogos, que é o professor Mark Tauger. É o único que insiste que ele não nega que a política comunista piorou a fome. Ele não nega isso. Mas ele diz que o que causou a fome foi o clima. O clima é o principal responsável pela fome. Mas ninguém mais, porque tantos e tantos estudos publicados pelas maiores editoras e revistas acadêmicas do mundo já provaram que o clima não tinha como causar uma catástrofe tão grande quanto aquela. Ferrugem ou secas poderiam causar fomes pontuais. Existiria talvez alguma fome, sim. Milhares de pessoas poderiam morrer por fomes pontualmente dentro daquele grande colosso do que era a União Soviética. Porque isso aconteceu em outros anos. Isso aconteceu nos anos 1880, aconteceu em anos 1890, né? Quando teve uma grande fome czarista. Isso aconteceu em 1902, se eu não me engano, no início dos anos 1900, também sob o czar, por questões climáticas. Mas a fome que aconteceu dentro desses períodos foram fomes que não chegam nem aos pés do que foi a fome soviética dos anos 30. A quantidade de mortos que essa fome produziu é impossível em qualquer medida de análise ou de comparação se comparar nem mesmo com a Rússia. Principalmente porque a Rússia pediu ajuda estrangeira. A Rússia naquela época, a Rússia czarista, pediu ajuda. Pediu socorro e foram ajudados realmente. A União Soviética não, nos anos 30 não pediu ajuda. Segurou, negou a fome. Então isso só adiciona a tragédia moral que foi essa fome contra os comunistas. Então eles precisavam, sabe, foram tantas tragédias na história soviética que a paranoia, e o professor Geoffrey Roberts fala dessa paranoia, né, de Stalin realmente, a paranoia de Stalin só aumentava. Então eles começaram a ver inimigos em tudo quanto era lugar, porque como pode o nosso comunismo, que é uma projeção histórica, é uma projeção onde o conflito de classes culmina, né? O socialismo e futuramente o comunismo, o conflito de classes, ele leva a isso. Então como pode a gente estar tendo tanto problema? Não pode ser a gente, não pode ser o comunismo. São os sabotadores. E aí os sabotadores estavam dentro do partido, estavam no Exército Vermelho, estavam nas elites educacionais da União Soviética. Então esse grande expurgo ou grande terror, ele foi um processo que envolveu, em especial, a esfera civil. Não foi apenas o Exército Vermelho. O Exército Vermelho também foi afetado. Mas a esfera civil de médicos, engenheiros, professores, servidores públicos, eles foram os mais atingidos. Muito mais da metade foram esses servidores públicos que estão no seio da sociedade civil. Por isso que o professor Stephen Kotkin, eu lembrei de uma obra dele chamada Sociedade Incivil, que ele fala justamente sobre isso. Como que a União Soviética... Esse livro é muito bom, esse livro eu li, é excelente. Ele é maravilhoso, é uma das primeiras obras aclamadas do professor Kotkin, isso aí. E recomendo muito para a galera também. Então, ele mostra isso, como que a sociedade foi, ao longo do tempo, se tornando incivil mesmo. E a sociedade, na verdade, Stalin e o regime comunista eram um reflexo da loucura que estava acontecendo dentro da União Soviética, do povo soviético ali. E aí, então, começou esses grandes expurgos, esse grande terror, onde cerca de 700 mil pessoas foram mortas. Esse número, 700 mil,
pessoas, eles são corroborados pelos censos soviéticos que foram publicados em 1939, por exemplo. Não é um número que a galera deduz, não. Obviamente, esse número também ele é uma estimativa, mas é uma estimativa aproximada. Ele não é um número cravado. Ele não é um número que... Não, existe lá dentro dos arquivos um número, morreu 700 mil pessoas. Não, é uma estimativa aproximada. É cerca de 600 a 700 mil pessoas pelo censo acadêmico, pelo censo populacional, que foi produzido em 1939. Então, eles conseguem, baseado nesse censo, projetar. Fora os arquivos soviéticos que mostram a quantidade de pessoas assassinadas. E aí, quando a gente chega, então, no efeito que isso teve na Segunda Guerra Mundial, porque os mais habilidosos e os mais capacitados líderes militares soviéticos sofreram nesse expurgo. A União Soviética começa com uma desvantagem absurda contra a Alemanha nazista. Uma desvantagem absurda causada pela própria União Soviética, pelas próprias políticas que aconteceram nos anos de 1937. Então, quando existe essa renovação do aparato militar, eram todos juniores, né? Eram todos líderes militares juniores. Os seniores já tinham sido expurgados, já tinham todos ido para a vala, literalmente. Então isso tem um efeito devastador em relação ao ataque nazista que praticamente... A União Soviética, com a invasão nazista de Stalingrado em 1941, em junho de 1941, foi algo assim que não tem precedentes na história humana. Realmente foi a maior batalha da história humana. Mas muito desse fracasso, dessa quantidade de mortes, deve ser jogado no colo do regime comunista e do Partido Comunista, em especial Stalin, porque sim, eles tiraram a maior liderança que poderia confrontar e poderia lidar com aquela invasão. O professor Geoffrey Roberts ele faz um paralelo interessante. Eu diria que o professor Roberts concorda com esse argumento, sim. Houve um grande prejuízo humano e militar e tecnológico e de conquista que causou, assim, levou a União Soviética à beira do colapso, realmente. O professor concorda com isso. Ao mesmo tempo, ele concorda que essa renovação, de certa forma, ela também não foi tão danosa quanto se parece, porque se o Exército Vermelho fosse tão incapaz assim, eles não conseguiriam resistir. Stalin conseguiu, com essa renovação, pelo menos colocar mais debaixo da sua rédea aqueles líderes militares que passaram a substituir aqueles anteriores. Então, de certa forma, a substituição ela foi uma tragédia, sim, mas ela não foi totalmente uma tragédia. Algum benefício teve, pelo menos do ponto de vista de Stalin conseguir manter o seu controle geral. É uma visão controversa do professor Roberts. Assim como qualquer historiador, galera, historiadores sovietólogos renomados, eles defendem posições que em alguns momentos vão ir contra outras posições que a princípio são dominantes. Essa de Stalin, dos grandes expurgos de Stalin, por exemplo, do Grande Terror, isso é um consenso acadêmico de que foi um dos maiores erros estratégicos e humanos da história da União Soviética. E que a União Soviética quase foi derrotada por isso. Isso é um consenso ocidental, eu posso dizer. O professor Roberts, ele como eu falei, ele concorda com isso em partes, ele não nega isso, mas ele é um pouco menos incisivo nesse aspecto. Isso serve para a gente, e aí entra um parênteses novamente, né, como eu falei antes, não existe uma Bíblia na União Soviética. Né? Não existe uma Bíblia na sovietologia, nos estudos soviéticos. A gente não pode pegar o professor Roberts como sendo a última palavra em tudo. A gente não pode pegar o professor Graziosi, o professor Kleveniuk como sendo referências absolutas, não. Eles vão apresentar visões e interpretações que podem diferir de consensos e podem diferir de outros especialistas também. O que a gente precisa fazer é confrontar e ver se o que os professores falam é completamente aquele aspecto específico.
é completamente refutado pela maioria, e aí você, opa, beleza. O professor, ele é perfeito e excelente em vários aspectos no livro dele. Mas esse aspecto aqui, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e não aceitar como uma expressão em inglês que a gente chama é face value, né? É como sendo de cara. Já aceitar de cara, não. O professor Roberts está dizendo, ó, pronto, ele está dizendo. Não, a gente tem que ter uma leitura crítica, né? Então, Tem que ter leitura crítica com todo mundo, né? Divergência é normal, é natural que um historiador divirja do outro, é natural que eles possam errar, eles possam exagerar alguma interpretação e tal. Então, isso é absolutamente natural. perfeitamente, Marcelo, é isso aí. Esse é o ponto, né? Mas eu preciso destacar isso para a galera, porque comunistas fazem isso, né? Eles pegam pedaços onde, tá vendo, o professor Roberts aqui no Grande Expurgo, ele concorda, mas ele é moderado aqui, ó, ele dá um parênteses aqui, então é isso, porque o público precisa estar ciente em como lidar com falsificações, né? Então eu já deixo esse parênteses aberto. Nunca aceitem nada como sendo uma verdade absoluta, seja o professor Roberts ou qualquer outro professor e especialista na União Soviética, né? Perfeito. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?